para o segundo imperativo, que é o quê? Bacia do Prata. Precisamos dominar a Bacia do Prata. Por quê? Que aí é a sua pergunta. Olha isso daqui, ó. Tá vendo esse dente aqui? Isso aqui é um estuário. É um buraco dentro da terra. Tipo, abre uma caverna, assim, um rasgo. Isso daqui é a maior... É a geografia mais geradora de riqueza que você pode ter. Você tem um mar entrando e ficando calminho para você. E assim, entrando em grande estilo. Gigante. Você olha para a costa americana, tem várias dessas. É mesmo? Várias. Depois a gente pega ali. Esse rio, ele tá na zona e na região melhor. Por quê? Temperada. Isso. E aqui é plano. O clima é temperado. Os pampas. E você tem uma bacia hidrográfica sobreposta a uma terra muito boa, com um clima muito bom. A região mais rica da América do Sul se chama Cone Sul. É esse círculo aqui. Claro que isso daqui vale muito mais, porque aqui é inacessível, difícil, até hoje é inacessível. Então aqui está a riqueza. E essa bacia, ela entra, ó como ela sobe. Ela vai até o centro do continente. Então, todas as grandes guerras são travadas no Brasil pelo controle disso daqui. Isso é a parte mais importante. Essa é a história mais importante do Brasil. Esse é o território mais rico que existe no continente da América do Sul. Esse é o território que todo mundo briga. Daqui poderia surgir ou nascer uma potência com as mesmas características geográficas equiparáveis aos Estados Unidos. Nossa. Por quê? Os Estados Unidos ele tem a maior quantidade de terra arável, contígua, na zona temperada, não utilizada e descoberta do mundo. De repente, de um dia para a noite, se descobre uma terra arável, na zona temperada, gigantesca, que ninguém nunca tocou. Nossa. Entendeu? O valor disso. E a única outra coisa que se assemelha ou que chega no mesmo tamanho, no mesmo volume, com um rio, que esse é o ponto. O Midwest americano, que é o centro do coração americano, que é onde está essa terra, tem um rio, uma bacia gigantesca, que é a navegação gratuita. Porque rio é infraestrutura de graça. Em geopolítica a gente fala que rio é capital. Como assim capital? Você não tem que construir estrada de ferro, você não tem que construir asfaltar, você não tem que construir nada. O rio está lá, está dado, se ele é navegável. Esse rio é navegável e a terra que está do lado, embaixo dele, é muito rica. Não é por um acaso que a região mais rica do Brasil está aqui. Não é por um acaso que a região mais rica da América do Sul sempre foi aqui. Por acaso o Paraguai está aí também. Tá aqui, só que ele não tem saída para o mar. Entendeu? Entendi. Esse que é o perigo da geopolítica. As pessoas pegam uma coisa e falam assim: mas você falou que aquilo, você falou que tem saída para 2 oceanos. Pô, uma coisa é um país continental do tamanho dos Estados Unidos ter saída para 2 oceanos. Outra coisa é o Panamá ter saída para 2 oceanos. É um negócio estreito desse tamanho, minúsculo, com uma mata no meio, a Costa Rica com uma serra. Você não consegue nem atravessar e não tem nem terra para você fazer nada. Agora, você pegar um país que tem uma saída para 2 oceanos com uma terra gigantesca, arável, rica, com um rio em cima... É diferente. Isso. Então, tá aqui. O Paraguai não tem saída para o mar. E tá incrustado no meio de 2 megapotências. Que nem a Bolívia. Que também tá incrustado no meio de 2 potências gigas. Que é a Argentina e o Brasil. E aí, então, começa a saga do Brasil por isso daqui. E como que ela começa? Primeiro, o Brasil invade o que é o Uruguai, né? Constrói aqui... uma base, um forte de Sacramento. Invade não era do Brasil, então, até então? Não, porque não era de ninguém, né? Tá. Tipo, tava naquela história, o de Poséides, e aí, quem que foi, quem que pegou. E aí o Brasil continua expandindo e vem vindo pra cá. E aí ele constrói um forte aqui, desse lado. Se o Brasil tivesse o Uruguai, ele teria uma margem do Prata, da Bacia do Prata. Meu Deus, imagina. Porque o que acontece? Todos esses rios aqui,
que sobem aqui, ó, Tietê, todos, Paraná, Paraguai, eles são rios que eles não correm para o mar. Eles todos vêm nessa direção. Tá. E descem e saem por aqui, pelo estuário do Prata. Se você usasse essa infraestrutura de rios, quando você chegasse aqui, você ia ter que fazer o quê? Pagar tributo, usar o porto argentino. E aí, toda essa região, todos esses territórios, eles iam ter uma orientação, um laço, uma dependência econômica com quem? Com a Argentina. Provavelmente se tornariam territórios argentinos. O que o Brasil precisava fazer? Ele precisava ter um pedaço dessa história. E aí a gente vem e coloca aqui, não está nesse outro, Sacramento, que é perto de Montevidéu. E constrói lá. Você esteve lá? Teve. Então, tem um forte lá. Isso. Construímos o forte. Aí os argentinos falam, não, você está de brincadeira, né? Os espanhóis estão de brincadeira. Vai lá, ataca o forte, destrói. Mas aí tinha uma parte dessas, quando está acontecendo essas coisas, que a diplomacia portuguesa vai lá e conversa com a Espanha e fala, não, pô, veja bem, não vai destruir. Ah, tá bom, então volta. Aí volta. Aí voltava, ocupava, começava um vilarejo. Aí os espanhóis daqui atacavam de novo. Aí depois tinha uma outra política de alto nível. E ficou nessa, vai e vem, até que o Brasil decide vir e fala, não, eu preciso pegar o Uruguai. E ocupa o Uruguai. Óbvio que a Argentina não aceita. E o Brasil fica ocupando o Uruguai por um tempo. A Argentina não aceita e ataca outra guerra. E aí tira. Aí né, ninguém ganha nessa segunda guerra. Fica um impasse. A parte naval brasileira vai melhor, mas a terrestre argentina vai melhor. Aí os ingleses entram na jogada. E aí a geopolítica dos ingleses. Espertos e inteligentes. Viram e falam assim, ó, não dá para ser isso nem da Argentina nem do Brasil, porque vocês ficam se matando. Vamos criar um buffer, um estado tampão. O que é um estado tampão? A Suíça é um estado tampão. Ah, é? A Coreia do Norte, para a China hoje, serve um propósito de ser um estado tampão. O que é um estado tampão? Em vez de ter eu e você grudado e nós vamos brigar, a gente coloca um outro aqui no meio, para impedir que a gente possa se matar. Então, o estado tampão é um estado neutro, que ele cria esse colchão de separação entre os dois. Só que, se ele desse isso para a Argentina, o Brasil estava ferrado. Só que se ele desse isso para o Brasil, ou se o Brasil tivesse pego isso, aí a Argentina estava ferrada. Ferrada em que sentido? De expansão? A gente ia continuar indo? A gente ia ficar muito rico, muito grande. A nossa expansão, o nosso poder, isso daqui era tipo a peça central do tabuleiro, entendeu? Tipo, quem dominasse isso daqui ia acabar com o outro. Porque você ia estar numa vantagem muito decisiva. Você ia ter entrada do estuário. O Brasil ia pegar tudo isso daqui que ele tem de riqueza e ia escoar para cá, de graça, né? Com uma infraestrutura dada, com um rio. Então, e o Brasil não podia fazer isso no volume que ele queria. Ele tinha que desenvolver outra infraestrutura, cruzar a Serra do Mar, construir passagem para cá. E isso daqui, depois eu vou falar da Serra do Mar e o problema que era. Então, o mais fácil e o mais inteligente para não nascer uma outra grandíssima potência. A Inglaterra foi lá e a Inglaterra queria a livre navegação da entrada do Prata, ela tinha os interesses dela, tinha as presenças dela, e ela era uma potência naval. Ela sabia que essa briga aqui poderia atrapalhar a rota de navegação dela. E ela tinha uma presença no Atlântico Sul, né? Então ela vai lá e media e cria o Uruguai, o buffer. Mas ela tem esse poder? Isso que eu não entendo. Por que a Inglaterra e Porque é o país mais influente, mais rico, que domina o comércio do mundo, todo mundo precisa dele, o português, o espanhol, entendeu? Tipo, assim, você quer resolver um problema no mundo e os Estados Unidos não vai participar. Entendi. Não vai dar certo. Naquela época era a Inglaterra. Não vai acontecer. Tipo, a guerra da Ucrânia. Não vai ter uma solução que os Estados Unidos não participe. Não tenha algo a dizer, ou não faça alguma pressão por alguém. Entendi. Não vira pro Zelensky e fala assim, Zelensky, não, acho que agora, já deu, né? Ou fala pro outro e fala assim, não aceita isso de jeito nenhum.
Os Estados Unidos vira pro Zelensky e fala, não aceito isso aí, que eu tô com você. Tá. O Zelensky fala, beleza. Entendeu? E era isso aqui. A Inglaterra falou, todo mundo, tá bom. Mas o povo aqui era quem? Era brasileiro? Aí ficou misturado. Tinha uma parte de brasileiros e uma parte de espanhóis. Porque os brasileiros tinham chegado até aqui. O que acontece? A história não termina aí. Os conflitos continuam por essa região. E aí vem uma divisão interna. Antes de uma guerra civil, uma revolta entre os blancos e os colorados, que eram 2 grupos políticos. E o grupo dos blancos, eles estão próximos do ditador da Argentina. E aí tem um cara aqui, no Rio Grande do Sul, que é o Bento Gonçalves, que é o líder da Farroupilha, que é um movimento separatista que queria se juntar, ele queria ser um dono desse território, e falou, não, mas eu me junto com essa galera do Uruguai e da Argentina. E que começa a apoiar a parte dessa briga aqui. E aí isso vira uma guerra civil no Uruguai. Aí o Brasil entra de um lado, apoiando um dos lados, a Inglaterra também entra apoiando um dos lados, a França também entra, porque vira uma confusão, eles falam, vão perder o nosso acesso da livre navegação e tal, e o Brasil não fica parado. Bom, a história acaba se resolvendo, o Brasil reforça a independência do Uruguai, porque era a Argentina tentando dominar até então. E a mesma coisa, o Brasil com medo que a Argentina ocupasse. Exato. Então é melhor deixar agora o Uruguai, acabou a guerra e tal. E aí, então, termina esse conflito. E são vários, né? Várias guerras. No total, acho que, dependendo de como a gente classifica, dá pra falar que teve umas 6 guerras aqui. E aí, depois tem a Guerra do Paraguai. Que aí, as 2 grandes potências, Argentina e Brasil, estão buscando influenciar. O Uruguai virou neutro, virou um lugar para separar os 2. E o Paraguai se sente, né, deixado de lado, com uma política Solano, com uma política expansionista, fala, não, eu mereço mais territórios também. A gente não tem saída para o mar, nós estamos numa posição muito ruim. E a primeira coisa que ele faz, ele sequestra o governador brasileiro do Mato Grosso do Sul e invade já por terra o Brasil. E invade também um pedaço da Argentina. E aí, assim, se junta Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Só que o Paraguai, ele não tinha saída para o mar. Ele dependia totalmente da navegação do rio. E o Brasil queria manter a livre navegação do Paraguai. E para isso acontecer, o Brasil precisava que o Paraguai não fechasse, né? E o Paraguai começa a fazer esses movimentos e entra no Brasil, aí o Brasil declara a guerra. E a primeira coisa que o Brasil faz, um bloqueio naval no Paraguai. E a Marinha, né, a esquadra do Paraguai, eles não têm nenhum navio de guerra. Eles só têm um navio armado e os outros navios que não são nem navios de guerra. O Brasil tinha vários outros, consegue fazer um bloqueio. E com o bloqueio, não chega nada no Paraguai. Inclusive os armamentos que eles compravam dos ingleses na época. Entendi. E é estrangulado. O Paraguai, essa é a maior guerra, né, que tem, uma guerra bem destrutiva. O Paraguai sai destruído. Mas é verdade que o Paraguai era uma maravilha, era uma potência? Não era. Ele foi num projeto totalmente descabido pro tamanho dele. Tanto que ele foi dizimado, destruído, assim, população masculina. Enfim, tem um monte de coisa que acontece no Paraguai. Foi horrível. Mas o que é essa etapa aqui? A busca pela Bacia do Prata. O território mais importante. Então, esse é o segundo imperativo geopolítico que o Brasil tenta fazer e conquistar. Então, primeiro, território, depois qual que é a área mais importante? Precisamos ter ela. Qual que é o terceiro imperativo? Nós precisamos integrar este território. Porque tá bom, ocupou, cresceu, lutou tudo que dava, né? Chegou aqui. Ah, não, pera, antes teve uma outra... Lembra que eu falei que eram 3 arbitragens? Eu esqueci de contar a questão de Palmas. Esse espaço aqui, ó. Esse bico. Isso daqui foi um pedaço que a gente... da Guerra do Paraguai. Tomou do Uruguai ou ganhou? Pegamos. Pegamos. E isso daqui é a questão de Palmas, que é uma disputa com a Argentina.
Porque a divisa aqui não estava clara. Então a Argentina dizia que era um rio, o Brasil dizia que era outro. Só que a Argentina falava assim, então entre esses dois rios aqui, todo esse território é meu. Só que ele entrava para dentro quase metade de Santa Catarina. Qual que era a preocupação geopolítica do Brasil? Que esse espaço ficava muito estreito. E aí a Argentina ia poder conquistar o resto e cortar o Rio Grande do Sul e a gente ia perder tudo. Exato. Então a gente nem pensar, né? E aí o Brasil começa a se preparar para a guerra. Começa a construir alguns fortes aqui, umas bases militares. O outro lado, a Argentina também está meio que se preparando. E aí a gente se submete a uma arbitragem. Dessa vez é o presidente americano, Cleveland. E ele dá para o Brasil. Então esse território todo fica com o Brasil. E por quê? Porque ele analisa tal, essas arbitragens, o cara fica olhando. O único que não deu foi o italiano. Aliás, eu não contei essa história. O italiano, quando ele... Depois de um tempo, tem um embaixador americano que está no Brasil e ele vai para a Itália, vai ficar na Itália. Aí ele fala, não, eu já tive baseado no Brasil. Aí ele fala, nossa, eu odeio aquele povo, odeio aquela terra, odeio aquele lugar. Teve uma vez que eu tive que fazer uma arbitragem, ferrei com eles. Ou seja, nada imparcial a arbitragem dele. Ele sacaneou a gente. Que o Paulo Rossi depois sacaneou a gente tremendo. A gente não teve acesso à bacia do Orinoco e não saiu para o Caribe. Ia fazer uma diferença absurda, né? Ia. Porque olha aqui o mapa grande, então. O que acontece? A gente perde aqui, né? Isso. Se a gente tivesse aqui, a gente ia ter a parte mais rica. Certo. Controle da parte mais rica. E aqui a gente ia conseguir projetar poder para lá. Exato. Com essa configuração, nós teríamos um cenário de pavor para os Estados Unidos. Porque nós seríamos uma coisa equiparável a ele com acesso direto ao quintal, à bacia dele, que é o Mar do Caribe. E isso daria para o Brasil uma outra força, uma outra projeção, pelas riquezas todas que a gente ia conseguir aglomerar nesse tamanho de território. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.